Olá, para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Peço aqui um pouquinho de desculpas pela voz rouca, isso infelizmente acontece, mas espero que o convidado tenha uma voz muito melhor do que a minha, com certeza vai salvar o programa. Hoje a gente vai fazer um programa aqui para falar um pouco de turismo e, evidentemente, da divulgação da cidade de Guarulhos para o Brasil e para o mundo. A gente está recebendo hoje o Newton Cambé, que é diretor-presidente do Gru Convention. Newton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pela participação no nosso ponto de vista, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço aberto aqui para que possamos conversar. E claro, né, a sua voz como apresentador é melhor do que a minha. Eu não estou rouco aqui, né, mas, claro, vamos fazer o possível para que a gente possa conversar muito bem. Muito obrigado. Sua voz é de narrador esportivo, Newton, tá excelente. Tá Newton, a gente costuma aqui no programa fazer um perfil um pouco do convidado, né? Então, evidentemente, eu vou misturar algumas coisas do Newton pessoa com o Newton profissional aqui no programa, e a gente vai falar muito do Gru Convention, que você acabou aí de assumir a presidência para esse triênio até 2026. Primeiro, eu queria que você falasse da sua relação com a cidade de Guarulhos, porque você não é daqui, né? Você é nascido no Ceará, mas você trabalha aqui há mais de 20 anos em rede hoteleira, turismo. Queria que você falasse um pouquinho do pedacinho do Newton que habita aqui em Guarulhos. Como é que é a sua relação com a cidade? Eu diria até que é um pedaço grande, né, de habitar Guarulhos, porque a maior parte do meu dia eu passo em Guarulhos. Hoje eu moro, por uma questão de logística com o restante da família. Quando mudamos para o estado de São Paulo, nós mudamos para a cidade de São Paulo, mas trabalhando em Guarulhos desde 2019. Então eu acabei de completar 4 anos que, como eu falei, né, a maior parte do meu dia eu passo aqui em Guarulhos, né, principalmente segunda a sexta, às vezes também no final de semana. Afinal, a hotelaria, a gente sabe que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, sempre que possível, estou aqui prestigiando a cidade de Guarulhos, com a qual desenvolvi ao longo desses 4 anos uma relação, aprendi a conhecer, me surpreendi muito com Guarulhos. Afinal, como muita gente, eu conhecia Guarulhos muito mais por passar por Guarulhos, né? Mas não de conviver com a cidade. E tenho ficado bem impressionado com tudo que tenho descoberto e todo o potencial da própria cidade ao longo desses 4 anos e que me acolheu muito bem. Não só aqui no hotel que trabalho, no próprio Convention Bureau, mas também dos amigos, dos profissionais que passei a conhecer dos diferentes segmentos aqui da cidade de Guarulhos. E você, pessoalmente, curte algum ponto da cidade? Curte ir para algum cantinho, fazer alguma coisa? Tem algum programa preferido por aqui? Sim, sim. Eu já dei alguns passeios ali pelo próprio Bosque Maia, porque eu gosto muito de vida ao ar livre. Então, ali no Bosque Maia é uma área que eu gosto de volta e meia, no final de semana, poder passear. Eu gosto também de vida noturna, frequentar restaurantes. Newton, queria falar um pouquinho da sua trajetória até você chegar à presidência da Gru Convention. Primeiro, para quem não é muito familiarizado ao termo, né, ou ao órgão, o que é a Gru Convention ou Gru Convention, o que exatamente faz o Gru Convention? Vou explicar um pouquinho. Não, claro, né? Aí, como você pediu, da trajetória até chegar aqui, né? Eu sou hoteleiro, como você mencionou anteriormente, eu sou do Ceará, e essa vida de hoteleiro faz com que a gente passe por vários lugares, né? Então, além do Ceará e Fortaleza, onde eu comecei a minha carreira hoteleira, eu também tive a oportunidade de morar em outros lugares do Brasil, nas 4 regiões do país. Então, eu morei em Brasília, morei em Curitiba, morei em Vitória, no Espírito Santo, depois voltamos para Fortaleza. Em seguida, fomos para o Rio de Janeiro e desde 2017 aqui em São Paulo. Em 2019, ao assumir então a gerência geral do Hotel Marriott São Paulo Airport, aqui em Guarulhos, foi quando eu tive a oportunidade de me aproximar do próprio Gru Convention, desse grupo dessa entidade, né, que trabalha aqui em Guarulhos em prol do desenvolvimento do turismo da cidade. E o que é o Gru Convention? O Gru Convention ele tem como objetivo, né, afinal nós somos uma entidade privada, nós temos como objetivo não somente valorizar, mas também promover a imagem de Guarulhos em todo o país, para que a Guarulhos seja visto como um destino turístico. Quando eu falo do destino turístico, não é um destino de lazer, um destino segmentado, mas um destino que possa atrair turistas de todos os segmentos, seja para lazer, seja para negócios, seja para eventos, seja para feiras. Afinal, Guarulhos é hoje uma cidade que tem todo um apelo natural, né? Guarulhos é um centro logístico, é um hub, seja de entrada, seja de saída, de distribuição no país.
Então, o Guarulhos recebe muitos visitantes, né? Todo mundo passa por aqui. Afinal, esse também é o nosso logo da cidade de Guarulhos, né? Guarulhos, todo mundo passa por aqui. E ao chegar aqui em Guarulhos, tive a oportunidade de conhecer, então, o time que faz parte hoje do Gru Convention. O Gru Convention, como falei, é uma entidade privada, onde os mantenedores, que são os associados, hoje em grande maioria são os hotéis que fazem parte do Parque Hoteleiro de Guarulhos. Hoje Guarulhos é composto por 19 hotéis e em sua maioria são hoje associados ao Gru Convention. E através desses associados, que também incluem alguns restaurantes, alguns bares, nós nos reunimos periodicamente onde tratamos, né, as necessidades, onde identificamos oportunidades que juntos possamos trabalhar e promover mais a nossa cidade, para que o turista que passa por Guarulhos, ele possa ficar o máximo de tempo na nossa cidade, mas que também, ao permanecer na cidade, ele tenha a oportunidade de conhecer o que a cidade tem a oferecer. Então, o Gru Convention tem esse papel, não só de atrair o visitante para a cidade de Guarulhos, mas que, a partir do momento que o visitante está na nossa cidade, que ele possa encontrar o que fazer. Então, que ele encontre as opções gastronômicas que a cidade tem a oferecer, as opções noturnas, para que ele não tenha que se deslocar para outra cidade, para outro lugar próximo da cidade, quando ele procurar alguma diversão, quando ele procurar alguma coisa para fazer, além daquele motivo que o traz naturalmente à cidade. Então, o Gru Convention tem também essa preocupação, não só de atrair os visitantes, mas que também que eles possam facilmente se achar na cidade, se localizar e saber o que tem que fazer. Não somente durante a noite, como eu falei, de vida noturna, mas também os atrativos, onde estão os principais pontos turísticos da cidade e como que ele pode fazer para visitar. Então, esse é o papel do Gru Convention. Para isso, inclusive, tem vários produtos, né? Se a gente pode chamar assim, que o Gru acabou aí lançando, né? Mas antes de falar dos produtos, eu queria que você falasse, e eu acho que é uma coisa muito importante, porque assim como divulgar a cidade para o guarulhense e também para quem vem de fora, para o turista, evidentemente, vocês também precisam capacitar algumas pessoas, né? E vocês têm cursos de capacitação de profissionais também, né? Para esse setor hoteleiro turístico, não tem? Sim, como eu falei, o Gru Convention ele também não está segmentado para a própria hotelaria. Mas, claro, hoje, como a maior parte dos mantenedores são os hoteleiros, nesse parque que compõe a hotelaria de Guarulhos, nós desenvolvemos, desde o final do ano passado, 5 cursos de qualificação. Nós já realizamos 3 turmas que tiveram grande sucesso. Nós realizamos 2 turmas em parceria com os hotéis de cursos de qualificação para camareiras e também cursos de recepcionistas, que tiveram uma grande procura por parte da população. Esses cursos eles são promovidos em parceria com os hotéis, onde os profissionais dos hotéis também se disponibilizam para oferecer essa qualificação. Então, os interessados nos cursos, né, que realizaram os cursos, eles participaram em loco, eles tiveram também, não só além das aulas teóricas, mas sobretudo as aulas práticas, e isso é a parte mais interessante, que é conhecer como funciona, né, como que aquele departamento dentro daquele hotel funciona, e é muito gratificante, porque ao final, inclusive, dessas formações, quando a gente faz uma cerimônia, uma entrega de certificados, a gente acaba ouvindo alguns depoimentos, como muitas pessoas passaram dali a enxergar mesmo a oportunidade de trabalho, algumas que não estavam inseridas no mercado de trabalho, algumas que tinham saído do mercado de trabalho também há algum tempo. Então, são pessoas que estavam se inserindo pela primeira vez ou mesmo retornando ao mercado de trabalho e através desses nossos cursos promovidos pelo Convention Bureau, em parceria com a universidade, em parceria com outras entidades, a gente conseguiu oferecer essa qualificação e colocar esses profissionais no mercado para que possam atuar e trabalhar e assim também contribuir com o nosso turismo, não é? Excelente, acaba ajudando aí na própria Sim. geração de emprego, né? Uhum. Bom, eu queria que você destacasse, então, alguns produtos que vocês acabaram lançando para ajudar nessa divulgação de Guarulhos, né? Normalmente vocês, às vezes, promovem eventos, fazem eventos, vão a inaugurações de restaurantes, enfim. Depois eu vou pedir para você, depois, um olhar sobre o turismo da cidade, o de negócios, o gastronômico, o histórico, mas depois. Antes, queria que você falasse desses materiais, por exemplo, tem o guia 100 lugares para se conhecer em Guarulhos, né, que hoje faz parte aí da cartela de produtos que vocês têm, a plataforma Visit Gru, a própria marca Guarulhos, foi lançada aí com bastante sucesso, e até um documentário, Somos Gru Convention, Somos Guarulhos, Somos Visit Gru, que é justamente também para ajudar na divulgação dessa cidade.
que você quer destacar desses produtos aí, Newton, para a gente entender um pouquinho? Então, Leandro, como você falou, são iniciativas que tomamos e tudo que traz referência, né, e que é uma oportunidade de que a gente mostre o que é Guarulhos, o que Guarulhos tem a oferecer, a gente, claro, acaba se envolvendo e a gente não consegue também fazer isso sozinho, então a gente busca parceiros, busca apoiadores para fazer essas ações acontecerem. Além dessas que você falou, eu destacaria a última que fizemos, mais recente, agora no mês de agosto, foi quando fizemos o lançamento do mapa de Guarulhos. Ele hoje é um mapa físico e também temos o mapa digital, onde, através dos apoiadores e mantenedores do próprio Gru Convention, e além de anunciantes, nós imprimimos hoje 20 mil unidades do mapa de Guarulhos e distribuímos nos hotéis, para que, como falei anteriormente, esse turista, esse visitante da cidade que está hospedado nos hotéis, ele possa ter rapidamente ali uma referência dos principais pontos turísticos a visitar na cidade, além dos principais pontos gastronômicos, além da própria relação hoje dos hotéis presentes na cidade. Então, hoje, fizemos o lançamento no começo do mês de agosto, e que foi um sucesso. Tivemos um grande apoio no dia do lançamento, com vários presentes, não só os próprios mantenedores, mas convidados da imprensa. Também tivemos representantes da própria prefeitura da cidade que nos apoiou e outros órgãos institucionais que são grandes apoiadores e que estão sempre ali ao nosso lado, né, e que acreditam que podemos sempre desenvolver mais o nosso turismo. Então, eu destacaria como uma ação, esta última que fizemos, que foi o lançamento do nosso mapa de Guarulhos, e hoje presente em todos os hotéis da cidade, nas recepções que os turistas, os visitantes têm acesso. Isso aí, o mapa, o guia que eu disse, está aqui do meu ladinho, ó, o Exato. Guia dos 100 lugares para você conhecer aí em Guarulhos. Acredito que daqui a pouco vão lançar o dos 200, porque, né, a coisa vai aumentando, e o documentário você encontra aí na web, depois a gente deixa aí para você o link tudo bonitinho, ou os dados tudo bonitinho. Newton, você tem bastante desafio aí na sua gestão, né? Queria que você, antes da gente terminar esse primeiro bloco, você viu que passa muito rápido, já está acabando, mas dissesse aí quais os principais desafios que você acredita que vai enfrentar nessa gestão à frente, né, da presidência do Gru Convention, e a galera já está esperando também a realização do Degusta Guarulhos 2023, que é o festival gastronômico, né? Falou de comida, a gente gosta mesmo, viu, Nilton? Com certeza, com certeza. Sem dúvidas, nessa minha gestão, e temos grandes desafios, isso é que é o interessante, né? Eu acho que quando assumimos uma nova posição, uma liderança, e que temos ali um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa que nós acreditamos, é mais interessante, porque aí temos uma sinergia, temos mais pessoas trabalhando em conjunto. Isso dá mais força, dá mais vontade, dá mais credibilidade a tudo aquilo que acreditamos. Um grande desafio que temos e que enxergamos como um potencial e que isso vem a trazer um grande momento, pode ser um divisor de águas, inclusive, para a cidade de Guarulhos, é um centro de convenções para a nossa cidade. Hoje, Guarulhos, sendo a maior cidade não capital do país, e pelo volume que temos de pessoas que passam pela cidade, que visitam, temos aqui em Guarulhos o maior aeroporto da América do Sul, e nós não temos ainda um centro de eventos, um centro de convenções para poder sediar as grandes feiras, os grandes congressos, os grandes encontros que ocorrem hoje nas diferentes cidades do país, e que Guarulhos, ao lado do aeroporto, e como eu falei, né, nós temos essa vocação logística. Estamos aqui no encontro das principais rodovias, onde passa a BR-116, logo aqui em Guarulhos. Então, tem o cruzamento da BR-116, que é a Dutra, com a Avenida Ayrton Senna, além do próprio aeroporto, e então é um lugar muito fácil que todo mundo pode chegar e sair. E então, com o centro de eventos, com certeza, é um novo segmento que podemos abrir para a nossa cidade. Hoje, os hotéis têm suas áreas de eventos, mas acaba sendo uma área muito limitada, então, que tira Guarulhos de destinos procurados para a realização de eventos de médio porte, que comportem até uma média de 4 a 5 mil pessoas. Então, Guarulhos tem essa vocação natural de centro logístico, e que um centro de eventos, sem dúvidas, pode colocar Guarulhos como um dos principais destinos procurados para grandes eventos no nosso país.
Tomara que sim, Newton. E aí a gente fala então do Degusta no próximo bloco. E, claro, eu vou pedir um olhar seu sobre o turismo da cidade, né? Eu acho muito importante. E falar um pouquinho do Newton enquanto pessoa, como é que essa vida louca aí com família, tendo que ir para lá, às vezes para cá, para lá, enfim, também é muito bacana. E aí a gente fala da sua trajetória mesmo enquanto pessoa, né? Falar um pouco, reviver um pouquinho de você começando como guia turístico lá em Fortaleza. Como é que foi esse gosto aí, essa paixão pelo turismo e por ingressar profissionalmente na área. Beleza? Vou fazer aqui uma pausa, então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo gostoso aqui. Perfeito. Legal, o ponto de vista está de volta. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre turismo na cidade de Guarulhos e conversando aí com o diretor-presidente do Group Convention, o Newton Cambé, que assumiu aí para esse triênio até 2026. Newton, antes da gente falar um pouquinho do seu olhar sobre o turismo aqui em Guarulhos, você que é um cara muito experiente, queria falar um pouco da pessoa, Newton. Você começou como guia turístico lá em Fortaleza, como é que foi essa paixão pelo turismo, por entrar no turismo? E deixo aqui um espaço para você falar para quem quer também ingressar nesse meio, né, dar uma dica para quem de repente quer participar, fala, puxa, eu tenho esse sonho de seguir essa carreira, quero seguir isso, até porque nós temos aqui, por exemplo, na nossa produção, uma pessoa que hoje está fazendo a produção do nosso programa, que viaja muito, gosta muito de viajar, que é a Marina, que é encantada com viagem. Então, muita gente, de repente, está assistindo ao programa e fala, puxa, eu quero seguir isso profissionalmente, ou eu sou muito encantado com esse setor. Como é que foi para você, o seu início lá, desde guia turístico, fala, eu quero fazer isso mesmo da vida. Bem interessante, né? E turismo é uma coisa fácil de encantar, né, Leandro? Fala de turismo, você está falando de viagens, você está falando de destinos, você está falando de experiências, você está falando de gastronomia, enfim, o turismo culturas. Ele é um leque de cultura, o turismo é um leque que abrange tanta coisa, então é muito fácil se encantar. O que acabou me atraindo para o turismo foi muito a oportunidade de ter contato com pessoas de outras culturas e de outros países, né? Então, ainda bem jovem lá atrás em Fortaleza, quando quis começar no segmento de turismo e comecei como guia de turismo, era muito esse desejo de ter contato com estrangeiros. Então, ainda naquela época, foi quando eu dei início a estudo de idiomas, então eu estudei inglês, francês, italiano e também mais recente espanhol. Então, esse contato de falar com estrangeiros. Como que eu vou falar com estrangeiros se eu não falar um pouco da língua deles, né? Então, no início de tudo, eu quis aprender as línguas para poder ter essa facilidade, para poder abrir melhor essa comunicação com as diferentes culturas. E isso me trouxe lá em Fortaleza, quando eu pensei, como que eu vou fazer? Então, vou começar como guia de turismo. Me apaixonei, então, quando eu entrei nessa parte de turismo, fazendo o trabalho de guia, então, recebia muitos estrangeiros. Estamos falando aí de anos 90 em Fortaleza, onde teve, à época, um grande boom de turismo europeu, seja francês, italianos, espanhóis, portugueses, na época, nos anos 90, com muitos voos diretos com a Europa. Então, acabei me inserindo. E aí foi um caminho muito rápido, porque logo na sequência, depois de uns 2 anos trabalhando como guia de turismo, eu frequentava muito os hotéis, né? Então, tinha os passageiros, então, volta e meia, estava praticamente todos os dias, né, visitando os hotéis, e aquilo também foi me atraindo, né? O que era a hotelaria, e eu pensei, nossa, eu posso continuar fazendo o meu trabalho de guia, né? Trabalhando, que eu já conheço muito a cidade, mas, de repente, dentro de um hotel, e aí trabalhando na recepção, onde eu vou estar atendendo também pessoas de todos os lugares, do Brasil e do mundo, e trabalhando dentro de um hotel. E aí, daí, seguindo uma carreira, né? Dando início a uma carreira. Até porque, como guia, eu ia continuar como guia, mas entrando na hotelaria, eu poderia desenvolver uma carreira executiva. E aí, comecei em Fortaleza, em recepção de hotel, e aí me encontrei. Realmente, quando entrei na recepção e me vi ali do outro lado do balcão, né, atendendo os clientes, oferecendo serviços, mostrando o que a cidade tinha para fazer, o que a cidade tinha para oferecer, me encantei de verdade, e aí fui conhecendo mais e mais essa hotelaria, e na sequência fui passando de recepção, fui passando para cargos de liderança, cargo de chefia, e alguns anos depois, então, tive ainda em Fortaleza a minha primeira posição de gerente geral. E é muito interessante também falar de tudo isso, né? Porque, óbvio, quando você começa a galgar os cargos possíveis, você vai pensando, a posição máxima dentro de um hotel é ser gerente geral. E aí, quando você chega nessa posição, e agora? Virei gerente geral, o que mais que eu posso fazer para continuar
me desenvolvendo, tendo os novos desafios. E aí vem as próximas perguntas, né? E a possibilidade de mudar de cidade. Então, muitas vezes também, quando você decide entrar no turismo e na hotelaria, você tem que ter essa disponibilidade geográfica. Isso também facilita, caso o seu objetivo seja, sim, ter experiências diferentes, oportunidades e um crescimento profissional. Porque se você se limita geograficamente, então a cidade tem um limite de hotéis. Então, quando você abre esse leque de oportunidade, você tem a oportunidade de sair mudando, de sair trabalhando em hotéis de categorias diferentes, em hotéis de tamanhos diferentes. Então, quando eu me abri para esse mundo, foi daí que sim, eu tive que sair de Fortaleza, tive novos desafios e pude, então, pela primeira vez, morar numa outra cidade. Então, fui para a capital do país, fui para Brasília, que foi a primeira vez morando fora da minha cidade natural, né? Então, foi um desafio com a família toda mudando. Vamos mudar de cidade, escola dos filhos, e como que é mudar tudo isso, emprego da esposa. Mas, no fim das contas, tudo acaba se encaixando e dando certo. Quando a gente acredita no que realmente quer, acredita no potencial que tem a dedicação necessária, e às vezes, claro, tem um período de ajustes, mas depois tudo acaba se encaixando e dando certo. E a mudança para Brasília foi o começo de novos desafios. Então, na sequência, eu tive a oportunidade também de mudar para Curitiba, depois outros desafios com hotéis de categorias diferentes para mudar para Vitória. Depois eu tinha trabalhado já no segmento de hotéis, digamos, executivos, né, hotéis urbanos. Tive a oportunidade, depois de Curitiba, ir para Vitória, e na sequência voltando para Fortaleza, para voltar para minha cidade e trabalhar num segmento de lazer. Então, eu trabalhava num complexo de entretenimento lá na cidade, voltando depois, cuidando de 4 hotéis, e a hotelaria vai proporcionando tudo isso, né? Em Fortaleza, depois de conhecer, então, esse lado de hotelaria executiva, mais hotelaria de lazer, eu ainda tive a oportunidade única, né? Eu diria que essa foi algo que realmente marcou minha carreira, que foi fazer parte dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Esse foi um momento fora da hotelaria, mas também muito ligado à própria hotelaria, porque eu era responsável, eu era o diretor da área de acomodações dos Jogos Rio 2016, então tinha na minha responsabilidade conseguir fazer todo esse trabalho da alocação para os participantes dos Jogos. Então foi um grande desafio, e isso me levou a morar no Rio de Janeiro, né? E depois dos Jogos voltei para a hotelaria, ainda no Rio de Janeiro, e desde 2017 vim aqui para São Paulo, e especificamente desde 2019 aqui em Guarulhos. E como eu falei, né, o interessante, a hotelaria foi me proporcionando não só essas mudanças, e claro, tudo isso com o apoio da minha família é importante também, mas que isso pôde proporcionar para a minha família, para os meus filhos, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, poder ter uma fácil adaptabilidade aos lugares, uma facilidade em fazer amigos, essa flexibilidade, né, para conhecer as pessoas. Então, essas várias mudanças da minha carreira proporcionou isso. Turismo também, como eu falei no começo, né, a gente se apaixona porque ele abre muitas essas portas, né? Com o turismo eu pude viajar bastante, não só a trabalho, a estudo, a lazer, e desde que estou inserido no turismo eu pude conhecer 14 países, né? Então quem gosta de turismo é muito bem-vindo, sejam bem-vindos. Você tem uma família bastante parceira, você respondeu boa parte das perguntas que eu já ia colocar, mas a gente ia explorar um pouquinho isso do Rio 2016, então eu só vou completar com os números, na verdade, né, que você foi responsável pela área de acomodações do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e você cuidou de aproximadamente, olha, esse número é impressionante, gente, 42 mil quartos, só isso, só. E as operações de 4 vilas de acomodação de mídia, ainda com 6 mil quartos, e um navio de cruzeiro com 2 mil cabines, porque ele ficou ancorado lá no período dos Jogos, funcionando como um hotel flutuante. Quer dizer, não é pouca coisa, e o que dá para notar, Newton, é que você está muito longe de ser uma pessoa acomodada, por isso que você foi crescendo, e, claro, é uma pessoa que gosta de aventuras, então, se não gostasse, não teria passado aí por tantos países e tantos lugares, né? Porque tem gente que é menos aventureira, tem gente que é mais aventureira. Eu queria que você fosse um pouquinho mais sintético agora, porque a gente já está aí com o bloco avançado, mas para falar do turismo em Guarulhos, né? Pelo que eu recebi de dados aqui, inclusive de acordo com o próprio Group Convention aí, o aeroporto atrai aqui cerca de 1.300.000 turistas anualmente, o que equivale basicamente à população da cidade de Guarulhos, né? Então, por ano passa mais uma Guarulhos por aqui. E a taxa de ocupação dos hotéis aí tem sido de 74% agora.
3.500 hóspedes mais ou menos por dia, quer dizer, é bastante coisa, é uma cidade bastante grande. Eu queria que você desse o seu olhar sobre o turismo na cidade de Guarulhos, nos setores de negócios, que eu acho que é o que movimenta bastante, no gastronômico, que movimenta bastante, e aí você pode incluir a resposta do Degusta Guarulhos, que a gente tinha deixado para cá, se vai ter esse ano, onde vai ser, se já tem algum planejamento, e também falar um pouquinho do turismo histórico, porque é um turismo também pouco divulgado aqui, não sei até que ponto você tem envolvimento com turismo histórico, mas acho que a gente pode melhorar um pouquinho também o olhar histórico sobre Guarulhos. Vai lá, Newton, seu panorama sobre o turismo aqui. Com certeza. Como mencionei antes, Guarulhos, sendo a maior cidade não capital do país, é uma cidade com muito potencial. Hoje, a cidade é conhecida, sim, por ser uma região com grandes indústrias, então temos muitas multinacionais que se instalaram aqui em Guarulhos há muitos anos atrás e que continuam até hoje, e que Guarulhos continua ainda sendo, por ser esse centro logístico, sendo um dos segmentos que é uma grande atração, o segmento industrial. Mas até temos mantido também, como mencionado, essa ocupação de 74%, a média dos nossos hotéis, não só pelo segmento industrial, mas os outros segmentos que também tem Guarulhos, como o segmento de logística, outros segmentos farmacêuticos também que têm se instalado na região, e que o que hoje tem contribuído cada vez mais também, lembrando que Guarulhos chegam hoje os principais, a maior parte dos voos internacionais, né? Então, hoje até uma parcela dos hóspedes que hoje passam pelos hotéis são pessoas que muitas vezes vêm de outras conexões ou que chegam de outras conexões, de outros destinos internacionais e que fazem uma parada em Guarulhos, às vezes de um dia, para não seguir seus longos voos, né? Porque às vezes você tem pessoas que vêm do Oriente Médio, que passam numa escala pela Europa, e que vêm para o Brasil e que daqui ainda vão para outro destino. Então, para não seguir numa única viagem constantemente, acabam ficando um período, uma noite pelo menos nos hotéis. Então, ainda tem esses visitantes que passam, que usam Guarulhos para poder pernoitar entre uma viagem e outra. Indo para a parte gastronômica, sim, Guarulhos também tem se desenvolvido e crescido cada vez mais. Hoje, as opções gastronômicas de Guarulhos são infinitas, né? Tem todo tipo de cozinha, não precisa sair da cidade para que você possa encontrar excelentes opções. E aí sim, a gente deu início, vai agora para a terceira edição, o festival, que tem sido um sucesso. A gente, claro, começou com uma ideia muito embrionária, tivemos algumas adesões, mas esse festival foi tendo adesão, foi tendo os restaurantes mais interessados, e tenho certeza que nesse ano de 2023, nessa nova edição, nós vamos bater recordes de restaurantes e bares que queiram estar inscritos, e é muito bom porque é aberto nesse momento uma oportunidade do próprio guarulhense, não é um produto voltado somente para os visitantes, mas sobretudo para também o próprio guarulhense ter a oportunidade de, através de um período específico, ele visitar várias das opções gastronômicas da nossa cidade, a um preço também acessível. Muitos desses lugares acabam elaborando e desenvolvendo pratos específicos que só são desenvolvidos naquele período do festival. Então, é uma oportunidade que todo mundo aqui de Guarulhos tem de visitar, de conhecer, de degustar, de fazer durante... o festival dura quase que 15 dias, de fazer todo dia ir num lugar diferente, conhecer bem o que as nossas cidades têm para oferecer. Show, é como mais ou menos o São Paulo Restaurante Week que a gente está trazendo para Guarulhos, né? Só que com a nossa versão, e eu acho muito bacana que isso aconteça. Sim, mesmo, apresentar Guarulhos para o guarulhense e também atrair, evidentemente, quem está aí nas cercanias. Antes da gente encerrar aqui, Newton, queria que você mostrasse aí o prêmio de gerente geral do ano da América Latina e Caribe, aí que você ganhou pela sua rede hoteleira, né? Pela Marriott, no final do ano passado. Mostre aí o prêmio pra gente, por favor, que eu sei que tá aí atrás de você. É verdade, acabei deixando aqui atrás. Deixa eu pegar aqui. Prêmio muito bacana e que eu acho que premia aí, mostra realmente, se eu não for te atrapalhar e se não for ficar muito ruim, mas que mostra mais um pouco da sua competência e mais um pouco aí de tudo que você fez pelo turismo. Mostra aí pra gente, acho que dá pra ver? Aqui sim, com muito orgulho. Um prêmio conferido, foi gerente geral do ano para esta marca, Marriott Hotels & Resorts, para a região do Caribe e América Latina. Com certeza, um prêmio que coroa, digamos, esses 4 anos de trabalho, de dedicação aqui no Marriott São Paulo Airport, onde conseguimos atingir os nossos objetivos. Eu, jamais sozinho, mas com certeza foi o trabalho do meu time, que juntos aqui acreditamos e fizemos coisas que acabaram superando as expectativas e que a finalização foi o reconhecimento, né?
digamos que é um único prêmio somente que é dado para essa marca em toda a região por ano, e nesse ano eu acabei recebendo essa premiação, o que me deixa muito orgulhoso e que só dá vontade de fazer mais e mais, né? Então que venham mais desafios para que possamos superar e seguir adiante. É que o prêmio sirva sempre como estímulo e nunca como acomodação, Newton. É isso aí mesmo. Newton, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. A gente já está chegando ao final do programa. Sorte, sucesso, muita competência, muito trabalho à frente do Grill Convention. E com certeza aí a gente espera ver uma Guarulhos cada vez mais divulgada, cada vez mais conhecida e cada vez mais curtida pelos guarulhenses e pelas pessoas do entorno. Valeu, Newton. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E vamos seguir juntos, acreditando no nosso potencial do turismo de Guarulhos, para que possamos crescer e trazer cada vez mais desenvolvimento para a nossa cidade. Um grande abraço para todos. Valeu, tamo junto, muito obrigado a você que também acompanhou aqui mais essa edição do Ponto de Vista, espero que você tenha curtido a entrevista com o Newton e que você possa também curtir, degustar, apreciar a cultura, a obra, a gastronomia, enfim, os negócios, tudo aqui em Guarulhos, porque Guarulhos é uma cidade gigantesca, tem um potencial enorme e tomara que cresça cada vez mais. É bom para todo mundo, né? Muito obrigado por ter ficado com a gente, voltamos então aqui numa próxima. Peço desculpa mais uma vez pela voz, era o que tinha para o momento, mas na próxima com certeza a gente vai estar melhor aí, tenho certeza. Muito obrigado e a gente se vê por aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.